O ser humano é um traidor de si mesmo. Traiu a sua própria consciência. E agora fica aí de frescura, de mimimi, quando ouve algumas verdades. Os traidores não suportam a verdade. Os traidores de si não suportam a verdade, se sentem ofendidos. E isso desde a antiguidade. No tempo de Cristo foi assim. Os sacerdotes judeus que mandaram executar Cristo eram traidores de si mesmos, espíritos anulados e soterrados pelo cabeção. Então fizeram de tudo para tirar Cristo do caminho, porque não suportavam diante de si alguém verdadeiro, que irradiava, que libertava os outros. Porque alguém que se traiu a si mesmo, ele não suporta ver pessoas livres, pessoas espontâneas, pessoas irradiantes, pessoas que são. Os traidores de si mesmos, que são apenas aparências ambulantes, têm raiva do ser dos outros. Os traidores de si mesmos têm raiva do ser dos outros. E por isso ficam bravos, raivosos, furiosos, sentem raiva e ódio daqueles que simplesmente são. Porque os traidores de si não conseguem mais ser. São fantoches, são aparências ambulantes, são encenadores nos palcos da vida, encenadores e insinuadores. Ficam insinuando coisas que não existem, porque vivem num mundo de ilusões, formatado pelo cabeção. Porque ser um traidor de si mesmo significa ter sufocado o seu espírito, a sua intuição, o seu sexto sentido, a sua consciência. Quem passa a confiar única e exclusivamente no cabeção, porque o cabeção promete glórias, promete a fama, promete resultados, promete projeção, quem se submete ao cabeção em detrimento dessas bugigangas que o cabeção fornece, literalmente esmaga o seu espírito e se torna um traidor de si mesmo. Ser um traidor de si mesmo significa conferir poderes absolutos ao cabeção. E onde o cabeção alcança e conquista esses poderes absolutos, ele perverte tudo, ele corrompe tudo e passa a perseguir aqueles que são simples, verdadeiros, que simplesmente são. Então os traidores de si mesmo têm raiva daqueles que são, porque eles próprios já não são. Traíram a sua própria consciência em detrimento de bugigangas deste mundo passageiro. É aquilo que Cristo falou: do que vale ao homem ganhar o mundo, se por isso perder a sua alma. Esta é a sina dos traidores de si mesmos. E a terra está repleta de traidores de si mesmos. Em todos os âmbitos, em todos os espaços, em todas as esferas sociais, em todas as esferas políticas, em todas as esferas profissionais. O mundo transborda de traidores de si mesmos. E por isso essa decadência. Por isso as coisas estão indo para trás. Por isso a humanidade está derretendo moralmente. Por isso as pessoas perdem cada vez mais a ética, a lucidez, a serenidade, a humildade de reconhecer as verdades. As pessoas se revoltam contra as verdades. Claro, os traidores de si mesmos se revoltam
contra as verdades, porque não suportam dentro de si a dor de ver alguém que ainda é, enquanto que o traidor de si mesmo não é mais, ele perdeu a sua joia interior, o seu tesouro interior, ele prostituiu o seu ser. Prostituiu o seu ser com coisas passageiras. E daí a consciência interior ainda busca acordar esses traidores de si mesmos, mas eles não dão ouvidos para essa consciência. Então, essa consciência interior reprimida se transforma numa mágoa e num ressentimento. E o mundo está cheio de pessoas ressentidas, que têm uma raiva ressentida dentro de si. E tudo isso é, na verdade, um complexo de traição de si mesmos. De si mesmo. Né? Daquele que se traiu a si mesmo ou daqueles que se traíram a si mesmos. E isso nós observamos, por exemplo, aqui na internet, nesse comportamento raivoso das pessoas, nas críticas debilóides em comentários de vídeos, etc. e tal. Estamos diante de uma multidão de traidores de si mesmos que não suportam mais determinadas palavras, determinados argumentos, determinados termos, determinadas colocações. A humanidade está indo para o brejo. A humanidade está indo para o brejo. E a maioria esmagadora, caros amigos, será condenada. E isso aqui não é a argumentação de um prepotente que se coloca acima dos outros. É apenas a constatação de alguém que está vendo o que está acontecendo. Não é preciso ser inteligente e lá muito estudado e ter muitos títulos para perceber isso. Basta apenas um pouco de lucidez, basta apenas ser para detectar todo o teatro de aparências que nos cerca. Teatro de aparências este constituído pelos traidores de si mesmos e que atacam todos aqueles que denunciam essa traição coletiva que vem ocorrendo desde milênios sobre a Terra, mas agora de forma muito mais enfática, porque as trevas estão aí para levar a maior parte da humanidade. Faz parte da separação do joio e do trigo, faz parte do juízo final, faz parte da última e grande seleção que está ocorrendo. A humanidade está sendo peneirada, selecionada. E os grãos de péssima qualidade, que são a grande maioria, estão agora sendo arrastados pelos ventos trevosos que estão levando todo esse bagaço existencial, que é essa humanidade traidora de sua própria consciência, traidora de si mesma. Então, estamos diante de uma geração de pessoas prostituídas. E pessoas prostituídas não suportam ouvir determinadas coisas, porque machuca lá dentro, fere. Aquele que se traiu a si mesmo, no fundo, ele sente a dor de estar transviado do caminho espiritual, do verdadeiro caminho. As pessoas transviadas se ressentem, se revoltam e não querem ouvir determinadas coisas. E fazem tudo para calar a lucidez, a serenidade. Essa é a situação da humanidade atual, do mundo atual, dessa geração de traidores de si mesmos que estão aí à deriva. À deriva. Isso é o pior. Uma humanidade à deriva que não sabe mais nada, praticamente, que vive na completa ignorância espiritual, alimentando apenas o ressentimento
a raiva, a pequenez existencial, atitudes típicas de vermes humanos que perderam o caminho, a caminhada, o andar da vida, que estão apartados do fluxo. Todos esses vermes humanos estão apartados do fluxo da vida, cercados pelos tapumes mentais, envoltos pela abóbada trevosa, que agora sufoca esses traidores de si mesmos, para que não se libertem mesmo e afundem junto com a tempestade trevosa que está aí, separando os grãos. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!